O Senhor citou o meu. Preparei uma palavra para essa noite. Aqui é o Baixão da Felicidade. Este lugar é a casa de Deus, baseado em Gênesis 28, do 10, para não ficar parecido. Vou botar do texto todo. É a visão da escada, né? Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou, e ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele. Ele disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá desde o oeste para o leste, para o norte, para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não abandonarei até que cumpra aquilo que lhe prometi. E aí, como foi lido pelo nosso presbítero Roberto, né? Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, porém eu não sabia. E temendo disse: Quão temível este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Amém, meus irmãos? Então, baseado neste versículo, esses textos da palavra do Senhor, me veio a meditação e eu quero compartilhar convosco. Foi colocado aqui, alguns lugares estão chamando de frente evangelística, mas a Assembleia de Deus sempre chama ponto de pregação, né? Ponto de pregação. Tanto faz, a ideia é a mesma. Na verdade, como disse o Jacó, e aquele lugar é a casa de Deus, ou foi a casa de Deus naquele momento. Amém. E eu preguei um dia na sede que nós não podemos transformar os cultos em algo natural. O que é sobrenatural é sobrenatural. Um local como esse pode ser humilde, pequeno, mas é assim que a Assembleia de Deus sempre começa. Né? Sempre começa, é desse jeito. E nós estamos aqui, é a Assembleia de Deus, a original da missão. Viu? Por que é original? Porque nós fomos que começamos o trabalho no Brasil em matéria de Assembleia de Deus. Então a Assembleia de Deus original é essa que está abrindo o ponto de pregação desta noite, né? Então veja bem, não é apenas um ponto de pregação e simples aos olhos humanos, mas aqui é a casa de Deus, né? E isso tem que ficar muito bem claro através de algumas coisas. O que torna um lugar especial não é a sua aparência, viu? Não é a sua aparência, mas é a presença de Deus. Aleluia. Tá certo? E aqui já deu para sentir. Um ponto de pregação nasce com um propósito espiritual. Já foi dito aqui pelo pastor Bruno e os demais. Mas vamos sintetizar nas falas. Primeiro, ganhar almas. Aleluia. Nós temos um propósito para você que não é crente, um projeto de Deus para a sua vida. Amém. E nós queremos que você se entregue a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O outro é restaurar vidas. O presbítero Temício teve medo de dizer, mas eu não tenho. E o Bruno também não tem. Aqui não é um ponto de drogas. Aqui é um ponto onde tem maná do céu. E alimenta a vida de um pecador. E de um pecador remido pelo sangue de Jesus, uma vez que ele aceita Jesus. Então, o segundo aspecto de um ponto de pregação é restaurar vidas.
O terceiro ponto para a gente analisar, anunciar o Evangelho. O que é o Evangelho? É uma filosofia? É uma falácia? A Bíblia diz, Paulo declarou que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você que está na escuta, tenho certeza que tem pessoas amigas aí fora. Nós viemos dizer para você que Jesus te ama, Jesus está vivo, ressurreto, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele vai voltar. Mas quer dizer que Ele tem um plano maravilhoso para a sua vida. Você tem que deixar essa vida velha, se encontrar com Deus, na pessoa de Jesus, abandonar essa vida de pecado e deixar Deus trabalhar com você e em você. Esta é a máxima da nossa vida em Cristo Jesus. O outro, ser luz em meio às trevas. Viu? Ser luz em meio às trevas. Quando o Evangelho chega em algum lugar, ele dissipa tristeza, desgraça, desarmonia, certo? E isso são trevas. E abrir as portas do céu para uma comunidade. Aqui é onde você pode ouvir falar de Deus e ver Deus trabalhando, curando vidas, libertando do poder de Satanás, né? E hoje estamos dizendo publicamente para todos os vizinhos que aqui estão: Senhor, este lugar pertence a Ele, a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o ponto de pregação é um lugar da presença divina, em primeiro lugar. Jacó declarou: o Senhor está nesse lugar. Deus está aqui? Por certo está. A maior necessidade da igreja não é apenas a parte estrutural. Não é. Eu aprendi que, em primeiro lugar, a gente não aluga um ponto, a gente está alugando. Mas no nosso tempo passado, a gente ia para o meio da rua, pregava o Evangelho lá e aglomerava as pessoas. No São Pedro, eu fui para lá e abri mão de 14 igrejas na região da Cidade Jardim. E esse aí conhece como é lá a extensão? Gigantesco, que hoje são 3 campos, dava mais. Na minha ótica, talvez desse uns 5 campos ali. E a gente ainda dividiu um pedaço lá, que fazia extrema com a Santa Maria das Codipe, Vassoura, e entregamos para o Antônio Zé na época, porque o campo era gigante. E olha como é que Deus faz, né? Aqui, quando a gente recebeu esse campo, o pastor Carlos Viana nos entregou um pedaço, que era dele lá, varando até na BR, ali quem vai para Altos. Nosso limite cortando de dentro, era um antigo ponto do BPTran ali, né, do ponto de Polícia Rodoviária Estadual, que hoje não tem mais, onde é a casa da irmã Duzinha, ela é saudosa, Duzinha ali, é ali, depois do campo de aviação ainda. E aí cortando por dentro, lá no Vaquejada, entendeu? Do lado de cá, do lado de lá do Alto da Ressurreição. Então nós temos esse limite para trabalhar aqui nessa região, tá? Então o que acontece? Uma coisa nós temos que entender: a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores. E hoje a formatação de muita gente não quer ir para o meio da rua. São Pedro, quando eu cheguei lá, nós assumimos o São Pedro por 3 anos batido. Depois foi para enfrentar uma situação no Promorá, passei 3 anos lá também. E aí, quando saí de lá, o pastor disse: eu vou lhe beneficiar, lhe abençoar, você vai ficar perto de casa. Eu pensei de ir para qualquer um desses campos, fosse aqui do Planalto, fosse na Vila Bandeirantes, Satélite, mas não queria voltar para Pissarreira. Passei lá 1 ano e o povo esperava que eu voltasse para lá. Mas no São Pedro, quando eu estive lá, o projeto era abrir 5 congregações. Nós abrimos 3 pontos de pregação. Um ali onde é acho que é o IFP, ali na Pedro Freitas, perto da Equatorial, antiga Cepisa. E ali nós convergíamos para uma noite, 30 pessoas a 40 pessoas, numa garagem, né, aberta. A casa do irmão era aberta, coberta, cabia 30 pessoas lá dentro. Deixamos esse ponto já para seguir um aluguel. E na tabuleta,
um outro ponto e mais em outro lugar. Quando eu saí de lá, deixamos um ponto feito e prosperou somente o da tabuleta. Os dois minguaram, morreram. Coisa que o tempo central não tinha interesse, Bruno. A gente foi para cima. E lá, e a visão é, a gente ia, não tem ninguém. Não tem ninguém se a gente não for atrás. Aqui mesmo é um momento da gente falar de Jesus por esta caixa. Então lá dentro, as pessoas nas suas casas, e acabei de pregar para elas dizendo que Jesus tem um plano maravilhoso para a vida delas, né? Então, os recursos ou o número de pessoas que faltam é grande, mas o Senhor tem provido e sustentado a sua obra. Moisés entendeu, né, que a maior necessidade é a presença de Deus, e ele não quis anjo para substituir. Quando o Senhor disse, povo é de dura cerviz, é desobediente, é carnal, eu vou deixar anjo com você aí. E eu vou voltar para o meu trono, recolher minha Shekinah, minha glória, e você vai ficar com o anjo aí, tá bom, Moisés? E ele disse, se a tua presença não for conosco, não nos faça arredar, como diz no Nordeste, o pé daqui. Né? Não nos faça. Êxodo 33:15. E o ponto de pregação, sem a presença de Deus, pode ter movimento, mas não terá transformação. Essa é a diferença. O movimento pentecostal, ele surgiu na história, nas brenhas, expulsando o demônio de pessoas, libertando vidas pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está, só nesse púlpito aqui nós temos um ex-cachaceiro, né? Ex-cachaceiro, outro ex-cachaceiro, está bem aqui. E hoje Deus lhe deu autoridade. Você tem autoridade no nome de Jesus. Quando foi evangelista, diz, bote aquela igreja em ordem, porque você agora está revestido de autoridade. E tem. Entendeu? É um ministro do evangelho. É assim que o Senhor faz. Quando Deus está presente, escute essa, o cansado renova suas forças, o pecador sente a necessidade de arrependimento, e o enfermo recebe esperança de cura e libertação. Famílias são restauradas pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. E vidas são transformadas de um modo geral. Este lugar será conhecido não apenas por reuniões, mas pela manifestação da glória de Deus. Gente sendo salva, sendo curada, batizado com o Espírito Santo, trazendo mais pessoas e, quem sabe, profetizando, como sempre. Aqui vai ser pequeno esse tamanho. Um ponto de pregação ainda é uma porta aberta para o céu. Por quê? Porque a presença de Deus está nesse lugar. Tá certo? E como disse Jacó, esta é a porta dos céus. O Senhor disse, estabelecerei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não vai. A igreja é um lugar onde o céu toca a terra, e toda vez que o evangelho é pregado, o céu se move, o Espírito Santo convence, milagres acontecem, cadeias espirituais são quebradas pela unção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E este ponto de pregação será um refúgio para os aflitos, uma casa de oração, porque vai ter círculo de oração aqui, um lugar de ensino da palavra, porque vai ter doutrina, vai ter EBD, um centro de evangelização, vamos ter que evangelizar, viu, seu Ingrid? Marque aí com ele, traga aqui o MJP para fazer um movimento de ganhar almas, e o farol espiritual dessa região, onde tinha trevas, agora tem luz. E como foi dito, tem igrejas por aí afora aos montes, tem, mas existe uma diferença entre igrejas e uma igreja pentecostal. Uma igreja pentecostal acredita no poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por último, um ponto de pregação nasce com uma missão. Mateus 28:19. O que diz lá? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. É esse o nosso alvo. Fazer discípulos. Não adianta, vou pregar, vou ser escalado para pregar, né? Como eu vou mandar pregador para cá. Mas se o alvo não for ganhar almas, ensinar essas almas, nós estamos fracassando. É o problema de muitas igrejas hoje que estão artistas, mercenários,
pregando em grandes igrejas atrás de atração. Mas Jesus disse: ide, portanto, fazei discípulo. É discípulo de quem? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Então veja, temos aqui uma situação que precisamos entender. Missão da igreja é evangelizar, discipular, colher e não jogar fora, ensinar, servir, preparar vidas para o reino de Deus. E esse ponto de pregação não pode existir apenas para reunir crentes, mas para alcançar pessoas pecadoras que precisam ser lavadas pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E por último, concluindo aqui a mensagem, hoje nasce mais do que um ponto de pregação. Diga comigo, nasce um altar de adoração. Diga. Diga, nasce um lugar de milagres. Nasce uma casa de esperança. E o mais bonito, uma extensão, diga, uma extensão do reino de Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus, na verdade, nos ajude, nos abençoe daqui para frente. Ainda não tem uma pessoa para cá definida, mas está morando, né? Depois nós vamos conversar, tinha aí umas perspectivas, mas a gente foi ver, não dá certo aqui, não dá certo acolá. Mas o Senhor Deus proverá. Por enquanto, o Senhor vai tomar posse aqui, né? Bora, fique de pé. Estou entregando a responsabilidade deste ponto nas mãos dele, que está dentro do perímetro de atuação. E assim vamos fazer com o Bruno Planalto. Cadê, rapaz? Eu passei no sonho, não acabou esses dias ali, viu? O sonho não acabou ali, não. Bora procurar lá. Bora ir procurar. É orar e remar. Viu? Pode não. Muito bem, meus irmãos. Nós estamos oficialmente entregando esse ponto nas mãos do nosso pastor Gilmar Cassiano.